Ilhéus, uma cidade banhada pelo mar e repleta de história, guardava segredos em suas esquinas e nas brumas que envolviam suas noites. Em meio a ruas de paralelepípedos desgastados e casarões coloniais, uma mansão esquecida pela luz do dia se erguia à beira da Praia do Norte. Conhecida apenas como a Casa do Lamento, o lugar era um marco de tragédias, ecoando os lamentos da família Almeida, que havia desaparecido sem deixar vestígios em uma noite fatídica há mais de 50 anos. Júlia, uma fotógrafa e artista em busca de sua própria identidade, chegou a Ilhéus disposta a mergulhar nas raízes culturais da cidade. Desde o momento em que avistou a mansão, sentiu uma conexão inexplicável, como se aquelas paredes guardassem não apenas segredos, mas também os ecos de sua própria solidão e anseios. O lugar a atraía com uma força irresistível, como se estivesse esperando por ela, para que suas histórias esquecidas fossem finalmente contadas. Naquela noite iluminada pela lua, enquanto o vento sussurrava promessas e preventivas, Júlia lembrou-se do aviso gentil, mas firme, de Dona Clara, a velha moradora que havia encontrado na feira. "Aquela casa não é lugar para curiosos", dissera a mulher, seu olhar carregado de preocupação. Mas a curiosidade de Júlia falava mais alto, assim como o desejo profundo de entender o que a unia àquele lugar. Com cada passo em direção à Casa do Lamento, seu coração batia mais rápido, não apenas pela adrenalina da aventura, mas pelo medo do desconhecido que se esgueirava pelas sombras. A lua se refletia nas ondas, e Júlia sentia que estava prestes a descobrir não apenas a história da casa, mas algo essencial sobre si mesma. Ao entrar, Júlia foi recebida por um cheiro pesado de mofo que se misturava com o ar salgado do mar. As paredes da mansão estavam cheias de molduras quebradas, algumas com quadros que pareciam ter vontade própria. Os olhos das pessoas nas pinturas a seguiam enquanto ela caminhava, e um arrepio subiu pela sua espinha. O clima era tão triste, cada canto vazio parecia gritar por um passado esquecido. Júlia armou seu equipamento em uma sala grande, onde a luz da lua entrava pelas janelas quebradas, criando sombras que pareciam dançar. A casa parecia contar histórias que estavam além do que podemos entender. Enquanto ajustava a câmera, um barulho suave chamou sua atenção. Ela se virou depressa, mas só encontrou a escuridão e o silêncio. Um frio na barriga a pegou, mas a curiosidade a manteve ali. "É agora que eu descubro o que esconde este lugar", pensou, cheia de determinação. Horas se passaram enquanto ela registrava os detalhes da casa, até que, ao explorar o segundo andar, encontrou um diário empoeirado em uma mesinha de cabeceira. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia ainda era legível. Era o diário de Isadora Almeida, a filha mais nova da família que habitara a casa. Curiosa, começou a ler. As palavras de Isadora eram um lamento. Ela escrevia sobre a vida na mansão, sobre os segredos obscuros que envolviam sua família e o temor de um ser que a assombrava. Conforme Júlia lia, a sensação de estar sendo observada se intensificava. A jovem contava sobre rituais realizados nas noites em que a lua cheia iluminava o céu, e sobre os ecos de vozes que pareciam vir das paredes. A última entrada que encontrou era datada de uma noite fatídica, onde Isadora mencionava um sacrifício que precisava ser feito para aplacar a ira de uma entidade que há muito trazia desgraça à família. Um frio inesperado percorreu o ambiente. Júlia sentiu uma presença ao seu redor, como se o próprio espírito de Isadora estivesse ali observando-a. Com o coração acelerado, decidiu que era hora de ir embora, mas, ao se levantar, percebeu que a porta pela qual havia entrado estava trancada, como se uma força invisível a mantivesse prisioneira. A solidão do espaço a envolveu, e o medo se instalou em seu peito. A casa então começou a sussurrar. Não eram mais ecos de vozes distantes, mas uma sinfonia de murmúrios indecifráveis que inundavam as paredes. As sombras pareciam se distorcer ao seu redor, tomando formas ameaçadoras. Júlia, desesperada, tentou abrir a janela, mas estava selada. O pânico a dominou. O que era aquela força? O que a casa queria dela?
Enquanto lutava contra a ideia de que estava presa, Júlia se lembrou do diário. O último sacrifício mencionado por Isadora ressoou em sua mente. A jovem se questionou sobre o que havia acontecido com a família Almeida. O que eles haviam dado à entidade? Era possível que a casa estivesse esperando que alguém lhe devolvesse o que tinha sido levado? Em um último ato de coragem, Júlia decidiu que precisava explorar o que havia no subsolo da casa. A escada que levava ao porão era escura e estreita, quase como se estivesse a puxando para um lugar de onde não havia retorno. Lentamente, ela desceu sua lanterna, mal iluminando o espaço. O porão era um labirinto de antiguidades e objetos estranhos. No centro, uma mesa cerimonial coberta de penas e velas queimadas. A temperatura caiu abruptamente e os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores. Ela não estava sozinha. Na penumbra, sombras começaram a se formar e se contorcer, revelando figuras indistintas que pareciam olhar para ela com olhos vazios. Desesperada, Júlia começou a revirar os objetos, na esperança de encontrar alguma pista, alguma forma de libertar-se daquela prisão. Enquanto fazia isso, seu olhar encontrou um amuleto, um pequeno símbolo esculpido em osso. Assim que seus dedos tocaram o objeto, um grito ensurdecedor ecoou pelo porão. As sombras se agitaram, como se estivessem sendo provocadas. Subitamente, a mesa despejou uma onda de energia e, pela primeira vez, uma voz clara se formou na escuridão. Apenas um sacrifício pode garantir sua liberdade. A palavra sacrifício reverberou nas paredes e Júlia sentiu seu estômago se apertar. A presença naquela casa, adormecida por décadas, queria algo dela. O pânico tomou conta de Júlia. Ela estava diante de uma escolha repulsiva. Se recuasse, poderia se unir àquela tragédia, tornar-se mais uma história na mente da casa. Mas se oferecesse algo em troca de sua liberdade, que preço isso teria? O tempo parecia parar. As sombras dançavam em uma sinfonia frenética e a casa começou a vibrar como um ser vivo, pulsando ao ritmo de sua respiração. Júlia sentiu uma tristeza profunda, a vida de uma mulher perdida em tumultos de dor e desespero. Aquela casa era um portal entre mundos, um eco de uma dor que nunca se dissipara, e ela agora se tornara parte desse ciclo. Júlia fechou os olhos e respirou fundo, sabendo que, estivesse qual fosse o caminho, a Casa do Lamento estava decidida. Ela não era mais uma visitante curiosa, era um novo capítulo na história sombria de Ilhéus, uma cidade onde o passado e o presente se entrelaçavam em um ciclo interminável de dor e sacrifício. E como as ondas do mar que quebravam na areia, Júlia sentiu que a casa chamava seu nome, pronta para moldá-la em um novo eco de suas histórias esquecidas. Uma onda de determinação e terror envolveu Júlia. O que fazer agora? O que significava aquele ritual de sacrifício? Ela não tinha certeza, mas sentiu que não poderia deixar que a casa a dominasse. Ainda assim, diante daquela entidade poderosa e da história trágica que a cercava, a ideia de se oferecer como um sacrifício parecia a única saída. A escuridão ao seu redor pulsava e as sombras pareciam se contorcer em expectativa. Máscaras de dor e desespero formavam rostos desgastados por décadas, todos esperando por um desfecho, por uma libertação. Os gritos e sussurros cresciam em intensidade, um coro de almas pedindo para serem ouvidas. Júlia lembrou-se das palavras de Isadora no diário. Apenas um sacrifício pode garantir sua liberdade. E naquele momento de desespero, percebeu que poderia, talvez, escrever seu próprio final. O que significava um sacrifício? Seria seu tempo ou algo mais profundo? A ideia de perder sua vida a horrorizava, mas ao mesmo tempo, a ideia de se tornar parte daquela casa, de ajudar aquelas almas perdidas a encontrar paz, começou a tomar forma em sua mente. As sombras se agitaram, como se tivessem captado seus pensamentos. Era como se a própria casa estivesse sussurrando promessas de poder e conhecimento, como se um escolhido fosse sempre bem-vindo a permanecer ali, um guardião de segredos obscuros, um novo eco na eternidade de Ilhéus.
Júlia piscou assustada com a oferta, mas ao mesmo tempo intrigada. O que poderia fazer para liberar a alma de Isadora e todos os outros que ali estavam aprisionados? Desesperadamente, tentou lembrar dos rituais que Isadora descrevera em seu diário. Havia algo sobre conjurar a entidade, um chamado feito com respeito e sacrifício. E enquanto a casa pulsava ao seu redor, pressão e conflito a consumindo, Júlia decidiu que a única forma de escapar seria confrontar o que tanto a assombrava. Precisava se conectar com aquelas almas. Com o coração batendo forte, Júlia se colocou no centro da mesa cerimonial. E então, em um momento que estourou como um relâmpago nas trevas, começou a entoar as palavras do diário. Eu venho em busca de liberdade. Escutem-me, almas perdidas, que o vínculo entre nós possa ser desfeito. Assim que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de energia a envolveu. As sombras intensificaram a sua dança, agora formando padrões claramente definidos, como se estivessem se juntando para um grande ritual. A casa gemeu, como se estivesse despertando de um sono profundo, respondendo à invocação de Júlia. As paredes tremiam e ecos de sussurros se tornaram gritos. Libere-nos, elas clamavam, uma súplica desesperada. Apenas um sacrifício pode garantir sua liberdade. A intensidade do momento quase a fez desmaiar. Com cada palavra, Júlia sentia que parte de si mesma estava sendo sugada, como se estivesse unindo seu destino ao daqueles que viviam nas sombras. Ela olhou para as sombras, agora mais definidas. Podia distinguir rostos, expressões de dor e raiva, mas também de esperança. Entre eles, um familiar, aquele que a observava desde o início. Era Isadora. A jovem, coberta por uma luz espectral, chegou mais perto, seus olhos cheios de desespero. Agradecemos, mas você não sabe a verdade. O que você está oferecendo é muito mais do que um simples sacrifício. A voz de Isadora ecoou como um trovão. O tempo parecia parar. Júlia hesitou, a própria ideia de uma rendição completa começando a lhe causar pavor. O que era realmente necessário? Sacrificar sua vida? Ou havia outra forma? O que aconteceria se não conseguisse cumprir o que a casa exigia? Liberdade ou condenação? Os ecos cresciam, atrapalhando seus pensamentos. Almas visíveis e invisíveis flutuavam a seu redor, olhando-a com expectativa, mas também com uma fome desesperada. Ajude-nos! Eles gritavam. Em um momento de clareza, Júlia percebeu que a casa, de alguma forma, havia se alimentado da dor e do medo de todos aqueles que ali passaram. E talvez, mesmo que tudo parecesse sombrio e sem esperança, ela poderia desafiar isso, criar um novo caminho para si, para Isadora e para todas as almas que clamavam por paz. Se eu oferecer não meu corpo, mas minha memória, minha história, será que isso libertará vocês? As palavras escorregaram de seus lábios antes que pudesse pensar em suas consequências. O murmúrio que seguiu pescado entre sussurros de incredulidade. Os rostos começaram a se contorcer, e Júlia sabia que havia alterado a dinâmica do ritual. As sombras hesitaram, mas a esperança ressoou como uma luz no escuro. Selecione sua memória mais preciosa e ofereça-a ao universo. Faça isso, e suas almas encontrarão descanso. Compreendendo que a casa estava viva, estava na verdade presa a ciclos infernais de dor, Júlia sentiu seu coração se acelerar. O que de fato era precioso o suficiente para ser sacrificado? A memória de um amor perdido? Os dias de felicidade da infância? O momento em que decidiu seguir seus sonhos na fotografia? Ela fechou os olhos, deixando que sua lembrança preferida emergisse. No instante em que decidiu, um silêncio profundo preenchera a sala, como se todo o universo estivesse esperando por sua escolha. E quando a imagem mais clara se formou em sua mente, uma tarde ensolarada na praia, rindo com amigos, um sentimento de liberdade, ela sentiu aquele momento como um presente de luz em meio à escuridão. Mas agora sabia que precisava se desprender dele. Eu ofereço a memória do meu primeiro amor, a inocência e a alegria que ela me trouxe. Os murmúrios diminuíram para um sussurro,
e as sombras começaram a se contorcer novamente, mas de uma maneira diferente, como se a casa estivesse começando a se desfazer. O ar ficou pesado, enquanto a compreensão de que a verdadeira liberdade implica em abrir mão do que mais ama se estabelecia. Desta vez, não havia retorno. Assim que falou, as sombras começaram a se fundir na mesinha cerimonial, que começou a brilhar intensamente. As almas gritaram em um coro de gratidão e desespero, enquanto uma luz ofuscante a envolveu. As paredes vibravam e a casa parecia se contorcer, suas raízes ameaçando se romper com a terra. Júlia sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. A escolha estava feita, e o que restava era a certeza de que, mesmo ao soltar aquela memória, sua essência permaneceria viva. Sendo finalmente consumida pela luz, Júlia sorriu, mesmo em meio à dor, pensando que a história de Ilhéus e suas sombras também poderia encontrar redenção. Um último eco de seu nome ressoou pelas paredes antes de tudo se desfazer. Mas a casa agora não era mais a mesma. As sombras podiam respirar. E com isso, os sussurros de liberdade se tornaram um canto de gratidão. As almas finalmente encontraram o que tanto buscaram. No entanto, a Praia do Norte continuava lá, vigilante. E quando os primeiros raios de sol despontaram no horizonte, a mansão permanecia, e em seu silêncio, perpetuava a cicatriz de quem se fora, mesmo com um novo ciclo sendo iniciado. Ilhéus, com seus ecos e lamentos, sabia que as histórias nunca realmente terminam, mas permanecem perdidas entre o tempo à espera de serem reveladas novamente.